猫がいるんで。写真ですか、それは。案内表示に従ってご通行ください。Não, para o português. My name is Juta Sugai. I was born in Negishi, Taitoku, Tokyo. So when I was 30 years old, I moved to United States and stayed there for on and off for 13 years as a graphic designer. Walk right in, sit right down, Daddy, let your mind roll. I lived in Manhattan for a year and a half. So I moved to Fort Worth, Texas. So I stayed there for 8 years. Dentro da cultura japonesa é muito difícil o japonês convidá-lo para ir para casa, convidá-la para ir para casa, porque é um espaço muito reservado, é muito íntimo, né? A interação social normalmente se dá fora da casa, né? Que é o espaço público, o espaço coletivo. A casa não é um espaço comumente, né, em que as pessoas são convidadas para ir. Really like the difference. I did like America when I was a kid. Kind of always dreaming to move there because of the history of the Japan occupied from United States, and that they're trying to brainwash Japanese people from the TV and all the media, and then show all the American program. There lived a man named Master Sun. Tokyo is very similar to New York City. So I had no problem to living in Manhattan. Their speed, talking very fast and walking fast, and all the rhythm is kind of fits on me. But in Texas, it's totally different. Very, very slow. I'm married with my wife in New York City. She's Japanese. And then we had a problem for the visas. One day I decided, come back to Tokyo. Meus avós aqui vieram para o Brasil imigrantes, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Nesse período de guerra, muitas vezes no Brasil era proibido falar japonês, então os meus pais já não aprenderam tanto japonês, e eu, como terceira geração, já fui aprender japonês depois, praticamente, terminando a faculdade. 風邪ひいて寝込んだ。寝込んだ。ずっと家におったん今日。 Eu 8 horas 15 minutos. Estava na Hiroshima, centro mesmo. Cai na bomba atômica 1.300 metros de lua. Anda de lua. Também soldado japonês. De repente, aconteceu na hora. Pá! Esse não esquece. Até 75 anos. Uma senhora vai, chamou, soldado, faz favor, dentro tem criança, mamãe também, vamos tirar. Vai dar, trabalhar 2 dias, trabalhou dia 6, dia 7, dia inteiro, polícia militar, na época, 21 anos. Epicentro em casa, 2 quilômetros. Na hora, tocando fogo. Aí entrou o vizinho, não tem telhado. Céu escuro, escuro, depois caiu chuva. Quando cai na bomba atômica, tinha 2 anos. Comida não parava meu corpo. Então,
muito dia está continuando, ou pior, cada dia piorando diarreia. Então, meus pais pensou que Junko iria morrer. Na minha primeira ida para o Japão, uma coisa que me chocou, que além das diferenças culturais, é que eu fui abrir uma conta no banco. O atendente me perguntou o que eu estava fazendo. Eu falei que estava lá, indo para estudar, né, que era um pesquisador universitário e que tinha conseguido uma bolsa do governo japonês. E a reação do atendente me surpreendeu muito, porque ele se levantou, né, e fez um gesto de cumprimento, né, mostrando uma certa reverência pela posição que eu estava chegando no Japão. Você meio que você já nasce sabendo onde é o seu lugar. Você dentro da empresa, você dentro da escola já tem um papel. Em casa você tem outro papel. Então tá tudo meio que separado. Então tem vezes que essa máscara é até natural. E tem essa parte de não, eu não quero me machucar, eu não quero me abrir com os outros. Então assim, naturalmente vira várias máscaras de uma vez. Eu não costumo a máscara. Aqui, mais aberto. Japão, tudo fechado. Japonês, aguenta, não fala assim. Muito, né? Eu sou brasileiro agora, já 60 anos. Agora eu morando aqui mais de 50 anos aqui no Brasil, e japonês estranha muito, eu senti. Mas se eu vivo aqui no Japão, eu acho que está usando acostumar, né? I don't know why you ask that question. It's different because we grew up with mask. It's to protect for the, flu or, it's just a custom. When I sleep, nighttime, I use masks too because I'm singer too. I'm singing, my throat is really sensitive, so it's nice to have humidity with a mask. That's another reason. And for foreign people, it looks strange, I know that, but it's just a kind of get used to, for, custom. Meu nome é Hitomi Matsuda, eu trabalho numa universidade, no departamento internacional. Ajudo os alunos japoneses a irem para fora, para intercâmbios. Queira ou não, com a máscara eles se sentem mais protegidos. Porque como você só pode ver o olho da pessoa, muitas vezes não tem como você identificar a pessoa, por exemplo. Então é meio que você pode falar o que você quiser. Bowing is a custom in Japan. É um cumprimento que se faz, né, você se curvar. É uma sinal de educação, né, que se tem na cultura japonesa dessa reverência, que eventualmente pode parecer excessivo, né, em determinados momentos. Todas as pessoas são treinadas para isso. E não fazer isso seria uma falta de educação. No Japão é um país que se trabalha bastante. De fato, a quantidade de horas que as pessoas ficam no trabalho é muito grande, né? Isso acaba fazendo com que exista, além do estresse, que, como eu falei, a relação formal que existe entre os profissionais do Japão, a quantidade de horas que as pessoas trabalham é muito grande. Nos trens, normalmente é porque muitas vezes é o único tempo que eles têm para dormir de verdade. Tem pessoas que elas acordam umas 5 da manhã, vão trabalhar já umas 6, voltam para casa só 1 da manhã, por exemplo. Aqui no Brasil, a gente tem uma imagem de que quem anda de terno e gravata são os executivos, né, pessoas que trabalham no escritório. No Japão, não necessariamente, né? O salaryman no Japão, muitas vezes ele é um auxiliar que não necessariamente trabalha no escritório, mas ele vai de terno e gravata para o trabalho. Então você não sabe quem é o diretor da empresa e quem é que trabalha eventualmente na recepção, um outro posto. Eu sou um salaryman. Isso no Japão significa estar numa vida muito sistemática. Às 9 da manhã, todos estão no escritório. Paramos para almoçar e terminamos às 6 da tarde. Depois disso, tudo é considerado hora extra, que fazemos bastante. A gente não tem um mês de férias, por exemplo. A gente tem folgas. Então, assim, a cada ano você ganha 10 dias de folga. Quando a empresa é muito rigorosa, ela até pergunta por que você quer tirar folga. Que eu acho isso também surreal. Porque a folga é sua. Só que, assim, é quase impossível você ter um mês. Primeiro porque
no mínimo você tem que esperar 3 anos. E outra porque mesmo que você espere tudo isso, é muito difícil você deixar totalmente seu trabalho com alguém durante um mês. Então, assim, eles te consideram como uma pessoa com pouca responsabilidade, pouca dedicação, pouco profissionalismo. Eu nunca vi uma pessoa assim com férias de um mês, por exemplo. No Japão, a desigualdade social não é tão grande. Então, não necessariamente para a pessoa ter uma boa vida social, ela ter condições de viajar, de poder ter aquilo que ela quer, ela precisa estar na melhor empresa ou a empresa mais bem conhecida, reconhecida internacionalmente. Às vezes, ela trabalhando localmente, ela vai ter um salário tão equivalente quanto quem trabalha em Tóquio, numa grande empresa. Se eu não tivesse nascido numa família de classe média alta, talvez eu não teria acesso à Universidade de Soka, conhecida mundialmente como uma universidade top do Japão. E hoje eu poderia estar fazendo o que chamamos no Japão de prestação de serviços, trabalhando em hotéis, em agências de viagens, por exemplo, fazendo qualquer outra coisa atrás de um balcão. O tempo não correu igual. O tempo no Japão e o tempo no Brasil aconteceu de maneira diferente. Agora, aqui no Brasil, sempre assistindo TV da Japão, né? O que está pensando, o que está fazendo, o que está comendo, tudo dá para ver. Agora que está falando japonês, ou TV que está saindo letra japonês, eu não conheço às vezes, porque entra inglês com mistura japonês. A própria palavra arroz, que aqui no Brasil a gente ainda fala muitas vezes comer, que é a palavra japonesa do passado, e lá no Japão já se fala rice, que é do inglês. Então, se você colocar um japonês de meia idade aqui com um japonês da meia idade lá, talvez eles nem consigam conversar, porque o japonês, a linguagem japonesa já é diferente. Às vezes eu não entendo o que é essa palavra. Eu, japonês, mas não está entendendo aquela que TV que falando. Essa parte estética do Japão é uma coisa muito forte, né? Então, assim, você pode ver que todas as meninas geralmente estão maquiadas, né? Quando eu entrei também numa empresa daqui, eles me falaram que você tem que estar maquiada. Porque, assim, se você não está maquiada, não só não é legal, assim, para o ambiente de trabalho, mas, por exemplo, para alguém que você vai encontrar. Isso é um desaforo. Mas, tenho certeza, mudou a vida da japonesa, principalmente mulheres. Porque antigamente o homem é muito forte e tem muito a garra, mas agora mulher é mais forte, eu acho. Yes, happy. Eu tô morando em Tóquio já há 10 anos. Eu vim pra cá com 15 anos, né? No começo era só mais um intercâmbio assim para eu aprender mais a língua japonesa. Aí fiz a faculdade também aqui. Eu voltei um pouquinho pro Brasil, mas mesmo assim eu acabei voltando pra cá. Eu sempre queria ir para os países que os meus amigos iam, então Europa, Estados Unidos, Disney. E eu achava isso bem mais legal do que ir para o Japão, e sendo que eu tenho família lá até. Eu acho que foram várias pequenas coisinhas do dia a dia que meio que já me deixaram japonesa e já acabaram me deixando assim, meio que não tão familiar com o Brasil. Quando eu lembro da minha infância, nesse âmbito, eu acho que eu sempre me sentia um pouco deslocada e ter uma outra menina asiática e me confundirem com ela, mesmo eu não sendo parecida com ela em nenhum sentido, que os asiáticos são sempre quietinhos e também asiático tem olho puxado, aí ficavam fazendo aquelas brincadeiras de eu não enxergar. Eu já me considerava japonesa, porque era muito quietinha, eu era muito tímida, muito reservada, então isso meio que acabou ficando na minha cabeça, né? Ah, não, eu devo ser bem japonesa mesmo. Ah, não, eu acho que eu sou japonesa do jeito que eles falam. Então, depois que eu voltei também no Japão, mais ainda. She's really beautiful.
I think the most important thing is, our heart. I thought we really beautiful, more than Japanese girl. Nem sempre eu me encaixava nesses estereótipos, sabe? De, eu tenho que comer arroz e eu tenho que falar japonês fluente, sendo que eu não falo japonês fluente. Ou eu tentava, reprimir essa parte de mim, pra realmente não me encaixar nessa visão. E eu ser a diferente, a japonesa diferente. Vocês comem de palitinho nessa casa? Vocês são irmãs? Quantos anos você tem? Vai. Abre o olho, japonês. Eu comecei a ver canais no YouTube que falam sobre isso e me ajudou um pouco a aceitar esse meu lado, vendo que eu não era a única que era incomodada com essas coisas. Você é sensei, Nisei ou não sei? Pra você ter essa barba aí, seu pai deve ser bem peludo, né? Você só namora japonês? Preconceito amarelo são os preconceitos que descendentes de leste asiáticos passam aqui no Brasil. Então, são coisas que só por você ser amarelo você passa. Hoje em dia, né, agora com a pandemia, com o coronavírus, a coisa tá indo um pouquinho mais pesada. Então, chegar uma mina amarela e falar, chinesa, vírus chinês, sai daqui com seu coronavírus, não sei o quê. Então, as coisas estão... Ou de espirrarem álcool em spray na cara de uma menina, ou naquele prédio, acho que na Vila Olímpia, não sei, que o pessoal separou um elevador só para os chineses do prédio. A gente falou, vamos falar das coisas que a gente passa. E a gente começou a fazer lista, né? Coisas que amarelo sempre ouvem. Por que você só anda com orientais? Por que você nunca anda com orientais? As pessoas começaram a se identificar, falaram, nossa, eu sempre ouvi isso. E várias coisas que foram sendo faladas nos canais pelas pessoas asiáticas, de questões de agressão, de questões de várias coisas, que eu fui olhando para trás para mim mesmo e falando, caramba, isso aconteceu comigo, sabe? Acho que eu, assim, demorou um tempo da minha adolescência, assim, até ser um pouco adulto, para eu entender que eu era negro. Não foi uma coisa que eu nasci entendendo já. Tá todo mundo igual, todo mundo é amigo, todo mundo tá junto, todo mundo vai pra balada. Por que tem coisa que só acontece com ela e não com as amigas dela? Posso falar uma coisa? Isso é uma beleza muito exótica. A mulher amarela é hipersexualizada, né? E é também vista como a bonequinha, né? Que as pessoas chegam já... nunca namorei uma japonesa. Eu sempre quis namorar, pegar uma japonesa. É uma questão e que você se incomodar com isso é genuíno e você pode se colocar. Porque, pelo menos para mim, assim, quando eu ouvi essas coisas, eu não tinha coragem de responder, porque eu não sabia se eu estava errado ou se eu estava certa, sabe? Eu não entendia o que era aquilo que acontecia comigo. Hoje em dia eu consigo mais me identificar como uma brasileira asiática e não só brasileira ou só japonesa asiática. Acho que eu sou uma mistura dos dois. I'm Tanya and welcome to my life in Japan, Tokyo. What is different here is I would say maybe everything is different here. I think my culture, the Dutch culture, is very, very different from the Japanese culture in many aspects, but I guess especially for women, we are very modern and very emancipated in the Netherlands, and here things are very traditional between men and women. It's a male-driven society, and I think you see that in everything. Still now. Quando eu fui lá, eu era bem nova, eu tinha 14 anos. Mas agora, olhando para trás, eu consigo perceber que no Japão, muitas das coisas, das tradições que eles têm, com essa questão das mulheres, eu acho que me incomodaria se eu estivesse experienciando isso, porque eu vivi já com uma cultura diferente, que trata a mulher diferente. I'm married. I was busy growing up my children. I just do a housewife. Partly, I have ever taught English to the children in my neighborhood when I was young.
I learned English in university, and English is one of the skill I only have. Se ela só pode trabalhar 20 horas por semana, ela só tem, assim, poucas opções de trabalho. E que seria algo que não precisa de tanta especialização, por exemplo. Então, assim, é uma coisa muito machista que ainda tem muito forte aqui no Japão. Mas que está começando a mudar. Que as mulheres agora também estão começando, assim, a impor seus direitos. Você pode ver, assim, mulheres com cargos mais altos agora. De pouco em pouco, tá mudando. A família dele perguntou se eu ia deixar de trabalhar, porque, na verdade, a mãe dele também não trabalha. Ela deixou de trabalhar depois que se casou. I don't think that makes a difference whether you are a foreign man or a foreign woman. I think you will always feel an outsider as a foreigner, even if you speak the language really well. I know people who've been here 30, 40, 50 years and they have been married or are married to Japanese and are still not really part of the Japanese society. When I became 60, we started haiku with one leader. He can teach us how to write haiku. Eu não quero ficar em casa fazendo haiku, eu não tenho aguenta. 1967, eu decidi para imigrar para o Brasil, para casar, porque mulher não pode imigrar sozinha ao Brasil. Minha idade japonesa não é assim, tá? Usa saia, salto e bem maquiar, né? Cabelo arrumar e para vestido muito bonito. Não tá assim, não. Então, minha mãe sempre tá falando, Junko, o que tá esse calça jeans ou tênis? Minha mãe estava chorando, não pode fazer isso, não. Eu acho que já dá costuma de olhar a mim, né? Quase todo ano tá indo, mesmo jeito, né? É uma das principais preocupações que o governo e a sociedade japonesa têm neste momento é o envelhecimento da sociedade. Cada ano o Japão bate recorde de pessoas centenárias. A cada ano você tem mais gente com mais de 100 anos. Eu vi uma entrevista de um senhor que estava apostando a corrida, com 100 anos, 102 anos. Ele ultrapassou lá a linha de chegada e ele falou que estava descontente, né? Porque no ano anterior ele tinha feito em menos tempo. Sou idoso que aumentando. E também quando pegando metrô ou ônibus, todo mundo eu olho, sentando, mexendo celular, ninguém conversando com outro, só mexendo assim. Se não mexe, dormindo, né? Eu muito estranhei. Aquela animação que sumiu mesmo. It's not say they're worse. It's just different, very historically different, and then people are different, thinking differently. It's very, very different. It's the fast-paced society in contrast with very slow-moving, old traditional places. Come here with an open mind and bring enough money to travel, take the Shinkansen and get lost in the streets, get lost in places. Don't go for the obvious trips. So today is Seiji no Hi, which is the ceremony for Japanese kids who are turning 20 this year. And this book is about how these kids should behave. All these pieces of advice, something about sexual intercourse even, and how to do this, what to eat. I mean, all these things are a little crazy to me, but it's interesting culturally. I love to live in Brazil, of course, but I don't mind. If I have a job and then I have a place and then to live there, I prefer to live in some different place.
pensar num descendente de japoneses no Brasil, eu acho que tem duas máscaras que a gente pode falar. Comportado e quietinho e muito estudioso. E tem aquela pessoa que quer, de qualquer jeito, mostrar que não é assim. So this is one of my many Japanese fabric masks. I have so many different types. We live in such a big city. There's no social distancing. You have to wear a mask. Eu particularmente eu gosto de usar máscara, mas não todos os dias, né? Então eu acho que eu gostava muito mais antes, porque era uma coisa que eu usava por preferência, não por obrigação. So who knows? Maybe in the future we will not hug, but we will, not do this, but we will bow and don't touch and clean your hands. So perhaps the Japanese way is the way to go. It's not so bad actually. I think it's all right. The next station is. So arigato and sayonara.